Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. A guerra na Ucrânia está cada vez mais perigosa. Очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, собственно, они об этом и говорили, с тем, чтобы продолжать подливать масло в огонь и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта. Президент Путин уже объяснил очень просто. Дело в том, что... Poucas horas depois de saber que a administração Biden autorizara o uso de mísseis de médio alcance conhecidos como ATACMS em território da Rússia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, veio esclarecer as consequências. Os Estados Unidos, disse, estão a regar o fogo com gasolina. É inevitável que aconteça uma escalada de tensões em torno do conflito. Como o presidente Putin já havia referido, lembrou Peskov, ataques com essas armas serão atribuídos aos países que as fornecem. Depois do envolvimento de mais de 10 mil soldados norte-coreanos na frente de Kursk, ocupada pelos ucranianos desde agosto, Joe Biden já não associa o uso dos ATACMS ao perigo de uma terceira guerra mundial. Mas ninguém duvida, a guerra na Ucrânia ficou muito mais perigosa. Depois da invasão russa, os Estados Unidos forneceram à Ucrânia com centenas desses mísseis, mas com cuidado de autorizar a sua utilização apenas no território da Ucrânia ocupado pela Rússia no leste do país. Os ucranianos sempre se queixaram desta limitação. Bastava às forças russas colocar os seus centros logísticos, as suas forças de reserva, os seus depósitos de armamento dentro das fronteiras para que o poder militar ficasse protegido do poder devastador dos ATACMS. Com alcance máximo de 300 km, estes mísseis voam acima da atmosfera em direção ao seu alvo e precipitam-se a uma velocidade que torna muito mais difícil o seu abate pelas defesas antiaéreas da Rússia. Cada míssil transporta 170 km de explosivos. Para a Rússia, o poder destruidor destes mísseis, capaz de penetrar em bunkers, é preocupante. O Instituto para o Estudo da Guerra identificou pelo menos 245 alvos na Rússia ao seu alcance. A Ucrânia conhece-os e não demorará a atacá-los. A resposta que a Rússia vai dar a esta ligação mais íntima dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido ao esforço de guerra da Ucrânia permanece em aberto. Certo é que a administração Biden jogou por antecipação contra as ambiguidades do presidente eleito Donald Trump em relação à guerra. Deu mais uma prova que o Ocidente não se intimida. Cada passo que a Rússia dê na internacionalização do conflito, como fez com o recurso a tropas norte-coreanas, terá uma resposta à altura. Para perceber melhor o significado destas mudanças, o P24 convidou para este episódio o professor António Paulo Duarte, doutorado em História Institucional e Política Contemporânea, professor auxiliar da Academia Militar e especialista em matérias de defesa. Este é o P24. O seu dia começa aqui. Olá, professor. Muito obrigado por vir ao P24. Comecemos por falar dos ATACMS. A sua utilização em solo russo, seja na frente de Kursk ou no Donbass, que efeitos pode ter no atual estado do conflito? Pois, essa é uma pergunta interessante. Eu vou tentar expor as coisas assim de forma. Os mísseis já foram usados pelos ucranianos fora da Rússia, não é? Fora da Rússia. E fora da Rússia, quer dizer, no território ucraniano, propriamente dito. Os russos conhecem-os e saberão lidar com eles. De qualquer modo, há sempre a capacidade de poderem... Nada é invulnerável, portanto, mesmo que eu ache a capacidade de destruir alguns, haverá uns que passam. Fundamentalmente, o que é que acontece? Neste momento, os russos têm uma espécie de território fechado aos ucranianos, onde podem manter os abastecimentos e todos os recursos que podem ter, que criar reservas, e pacatamente porque não têm nenhuma ameaça direta, ou uma ameaça, já acho que eles têm, já têm ameaças diretamente, os drones ucranianos são inferiores do ponto de vista das capacidades, e muitos são abatidos no processo de viagem. Portanto, digamos que havia ali uma espécie de cotada livre, e se os ATACMS forem usados dentro desse território russo, tornarão mais difícil do ponto de vista da logística russa e do controle de munições, até digamos, da segurança das forças militares nesse território serão alvo potencial dos mísseis ucranianos, o que obrigará a uma redisposição, a uma reformulação do dispositivo russo, que terá sempre custos do ponto de vista, digamos, de tempo, necessidades de movimento. Por
por exemplo, obrigará a evacuar depósitos de munições, ficarão mais longe, portanto terá um preço logístico que será sempre dificultar sempre as forças, o movimento das forças russas, a manobra das forças russas, e também do ponto de vista militar, tornar mais vulnerável a maior distância as forças militares russas que estão no terreno, porque elas podem estar a 10 km de curso e não serem bombardeadas 10 km, não é? 10 km daquele territóriozinho, ou 20 km, 20 km podem ser bombardeados, mas digamos, pode estar a uma distância de 50 km e são muito menos vulneráveis, os mísseis poderão atingi-los de forma mais eficiente a essa distância maior. Portanto, terá esse efeito. Por outro lado, se for a longa distância, também poderá ter efeitos do ponto de vista, digamos, daquilo que podemos chamar uma certa capacidade operacional, porque há bases aéreas, há instalações industriais, há bases de reserva, há estados maiores, que é uma coisa importante, há importantes estados maiores que estão naquelas zonas onde as zonas são vulneráveis, tudo isso implica uma reformulação do dispositivo, em certos casos uma retirada do dispositivo da zona onde está para zonas mais seguras, o que aumentará de imensas dificuldades russas, do ponto de vista da manobra, da ação operacional. Os comandos ficarão mais longe, a logística ficará mais longe, portanto o tempo de distância que será necessário levar para poder abastecer as forças da frente será maior, haverá mais tempo a que se perde, as áreas... Mas nada decisivo, enfim, até porque um dos grandes problemas da Ucrânia, mais eventualmente até do que armamento sofisticado, é para ser, portanto, a disponibilidade de homens para a frente. Não, o efeito na prática na guerra terá algum, pode não ser pequeno, mas eu acho que também é verdade que não sabemos qual é a liberdade de ação dos ucranianos com estes mísseis. Pelo menos na comunicação social há várias hipóteses. Mas, na realidade, a guerra é um sistema, é um conjunto muito amplo de ações e de dinâmicas. Todas elas interrelacionadas. Uma arma não muda a situação da guerra. Pode ajudar a melhorar as condições ou dificultar essas condições. Neste caso, potencialmente ajudará a melhorar as condições dos ucranianos. E isso será a vantagem dos atacames, que já são usados, será usados em território que era do lado adversário. Portanto, terá maior potencial para facilitar a ação dos ucranianos. Mas não vai, evidentemente, mudar as circunstâncias da guerra, nem virar a guerra a favor dos ucranianos com estas armas. Acontece até que os americanos não têm, supostamente, muitos desses mísseis. E, portanto, há uma hipótese verdadeiramente também não ser... Porque aqui há uma coisa importante dizer, já agora. Eu posso fornecer um sistema de armas ao meu aliado. Agora, se eu só tiver 20 mísseis, os efeitos serão de curta distância. Não sei dizer. Tem que haver a quantidade de mísseis disponíveis e a quantidade de lançadores para disparar nesses mísseis também é relativamente importante. Se eu disparar 20 mísseis contra um alvo e a capacidade do adversário for abater os 20 mísseis, ou 18 dos 20 mísseis, é diferente se eu disparar 200 mísseis e ele só tiver capacidade para abater 18. Porque se ele conseguir abater 18 em 20, tem um grande sucesso. Se ele só conseguir abater 18 em 200, ele é massacrado pelos mísseis alheios. E, portanto, também há aqui uma dimensão fundamental na guerra, que é a quantidade de mísseis disponíveis que eu posso ter e que eu posso usar no campo de batalha. Isso, Aquilo que se dizia, portanto, é que até agora, portanto, os Estados Unidos já forneceram centenas de mísseis ATACMS para a Ucrânia. Agora, o que não se sabe, enfim, é o que diz a imprensa dos Estados Unidos, não se sabe exatamente quantos é que foram usados, ou por outras palavras, quantos é que sobram. Pois, isso é verdade, isso também faz parte dos segredos de Deus, ninguém diz aquilo a verdade. Bem, podia-se contar, supostamente foram lançados uns quantos, mas é muito difícil porque, por exemplo, ninguém vai dizer que dos 50 que eu lancei, 40 foram batidos pela defesa inimiga, portanto, há aqui uma... E depois a noção de foram batidos ou não foram batidos também é relativa porque há percepções que são erradas. Portanto, não sabemos verdadeiramente usar. Aqui há uma coisa importante também relativamente aos ATACMS. Não é só o número de mísseis que eu disponho, é o número de lançadores que eu disponho. Porque eu posso ter 200 mísseis, mas só tiver 10 lançadores, não posso disparar 10 lançadores de cada vez. E mesmo que eu possa fazer voltar a carregar, a remuniciar a arma, são armas de remuniciamento relativamente... Não são muitos americanos que têm sistemas de relacionamento rápido, mas tem que ter um comboio logístico. Aqueles mísseis são grandes, são peças grandes, e portanto são vulneráveis. Portanto, eu posso poder até disparar 2 ou 3 vezes e depois tenho que retirar os mísseis, fazer outra manobra. Portanto, retirar que é ver os lançadores para outros sítios para não serem alvejados. Se eu tiver um lançador a disparar durante 1 hora, sou capaz de ser tentado pelos drones russos e automaticamente sou bombardeado por todas as armas russas que estiver à mão de semear. E portanto, na guerra moderna, as armas estão sempre em movimento, saindo de uma posição para outra. E, portanto, também isso dificulta o disparo. Portanto, também é preciso notar o número de lançadores que os ucranianos dispõem, sendo que, supostamente, podem usar os caminhões, os IMARs, que são caminhões com aqueles mísseis mais pequenos.
sistema HIMARS, os americanos têm sistemas moduláveis. Portanto, quer os sistemas M270, quer os sistemas HIMARS, que são os que são lagartos, outros são de rodas, e esses sistemas podem mudar, basta para disparar um HIMARS ou disparar um ATACMS, basta mudar o contentor que está onde ele está. Portanto, substituem um contentor e metem outro contentor com o ATACMS. Mesmo assim, isso depende, na verdade, não sei quantos lançadores potenciais é que eles têm, e estão em condições de serem usados. Portanto, há aqui uma série de fatores que têm sido em consideração. O professor concorda com os que explicam esta mudança de posição da administração Biden em relação, portanto, à utilização dos ATACMS com a presença de tropas norte-coreanas na frente de Kursk? Eu tenho alguma dúvida sobre os norte-coreanos, até porque eles não apareceram ainda. Apareceram, não apareceram, parece que vão aparecer. Portanto, eu acho que são 10 mil, também não é. No exército tem para aí 700 mil soldados, 800 mil soldados na linha da frente, ou 500 mil, não sei os dados precisos, mas são largas centenas de milhares. Portanto, supostamente há 50 mil soldados russos para lançar um ataque sobre Kursk, 10 mil, 20% do efetivo naquela zona, se fossem os coreanos. Eu acho que a razão, na minha opinião, há umas razões diferentes. A primeira razão que eu acho é que é necessário reforçar a capacidade de defesa dos ucranianos. Portanto, é necessário aumentar a capacidade de defesa dos ucranianos. A Ucrânia está numa situação muito difícil, provavelmente está à beira de ter, pode estar à beira, não sei se está à beira, mas poderá estar à beira de perder a guerra ou de ficar numa situação muito difícil do ponto de vista da capacidade de responder à Rússia, e portanto esse é um risco adicional, é importante. Acresce ainda que, por outro lado, ninguém sabe o que é que vai fazer o Trump. Também é uma coisa, o Presidente Trump, o futuro Presidente dos Estados Unidos, ninguém sabe o que é que vai fazer, e ele também não diz, agora, também é verdade que ele não diz. E há muitas hipóteses na cima da mesa, mas nem todas são reais, e portanto eu diria também que o terceiro elemento é condicionar o Trump, obviamente, neste aspecto, aumentar a capacidade de resposta, pode aumentar uma escalada com a Rússia, portanto condicionar. Aqui o jogo é, se a Rússia fizer qualquer coisa que seja superior àquilo, se a Rússia escalar com uma situação mais drástica, poderá condicionar claramente a postura do Presidente Trump em relação à Rússia a seguir às eleições, e eu diria que são estas causas que são mais importantes do que os coreanos são uma espécie de argumento útil. Para os coreanos, portanto, os coreanos são uma espécie... Sim. Para outra coisa, que era a hipótese, quer para condicionar o Presidente Trump, na prática, quer na prática para também evitar aquilo que pode acontecer, que é uma súbita escalada do exército ucraniano. Quer dizer, não sabemos se isso será viável, mas eu calculo pelo um certo estado de temor que se passou da Europa, que as circunstâncias ucranianas não são propriamente muito fáceis do ponto de vista da sustentabilidade da guerra. O Kremlin já avisou que a autorização de Biden ao uso destes mísseis coloca os países que os fornecem à Ucrânia numa situação de guerra com a Rússia, ou seja, estamos a viver, portanto, perante um risco de escalada. Isso, professor, isso é preocupante ou é mais, entramos uma vez mais naquele jogo verbal no qual o Kremlin é pródigo? Não, neste momento até foi uma boa jogada do presidente Biden, por assim dizer. Porque como a Rússia não está interessada neste momento numa escalada, porque quer ver qual é a circunstância do presidente Trump, portanto quer no fundo testar a espetada do Trump, também não tem interesse numa escalada, mesmo que eu tenho por mim, a minha opinião pessoal é esta, a Rússia tenderá mais tarde ou mais cedo a ter que escalar muito, porque senão os seus argumentos tornam-se risíveis, ou seja, o risco de uma escalada muito elevada, com um patamar muito superior àquilo que é, não digo nuclear, mas um patamar de ações diretamente contra a NATO, especialmente na área da guerra híbrida, ou em dimensões até ações de caráter bastante ofensivo, atacando, por exemplo, alvos estratégicos da Rússia. A Rússia terá, a essa altura, se a ameaça for muito grande, terá que responder à altura. Portanto, não é o problema da escalada do nuclear, estas escaladas contra a escalada vai por levar à escalada nuclear. Não creio que eles vão logo para o nuclear, até porque não tem lógica de vir, porque eles estão em vantagem no terreno. Mas eles não podem dar a parte fraca, no fundo é esta dimensão. Agora, o ponto que se põe aqui é que neste momento o Biden pode fazer isso sem arriscar uma grande escalada russa, porque, por um lado, a Rússia pode achar que a ameaça não é assim tão poderosa como isso, que é assimilável, vai dificultar a vida, mas que é assimilável, que é gerível, por assim dizer, e por outro lado, porque neste momento, tendo em conta a mudança eleitoral nos Estados Unidos da América,
também não interessa hostilizar o futuro governo Trump, porque poderá haver-se uma solução política muito mais interessante com o presidente Trump e, portanto, não interessa criar uma solução de escalada com os Estados da América. E, nesse sentido, a Rússia terá provavelmente que gerir o melhor que puder esta situação atual, que vai, pelo menos, provavelmente, condicionar algumas operações ofensivas que eles estariam interessados em fazer e que poderão vir a fazer à conta desta circunstância. Diria eu que é esta o problema central. Ou seja, o Biden também fez isto o presidente Biden fez isto porque, fundamentalmente, porque há condições favoráveis que lhe permitem não receber de forma muito direta um ato ofensivo russo, diria eu. A Rússia vai fazer qualquer coisa, mas será sempre uma coisa, na minha opinião, limitada, no sentido de que ela espera que a situação com o Trump, portanto, pós-fim da presidência Biden, lhe possa ser favorável no terreno e até, num certo sentido, às vezes podemos ser, até esta circunstância lhe poder ser um relativamente favorável, porque se as operações, se os atacantes não fizerem o efeito que se espera que se façam, ou seja, tiverem pouco efeito na dinâmica militar ofensiva russa, mesmo que lhe custem mais caro do ponto de vista das baixas humanas, é uma coisa importante dizer, a Rússia poderá perfeitamente, poderá ser favorável no final, porque nem com as armas, nem com atacando diretamente o meu território, vocês conseguirem impedir o meu sucesso militar no terreno. Pois. Muito bem, professor. Muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos. Foi um prazer tê-lo aqui connosco no P24. Muito obrigado. Alô? Uma buzina de navio. É o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Até um determinado momento, o discurso da primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, sobre os perigos da desinformação, estava a ir muito bem. Depois, o apito de um navio desconcentrou-a e aconteceu o insulto a Elon Musk. O milionário reproduziu de imediato na sua conta do X com uma imagem de um sorriso e anunciou que eles vão perder a próxima eleição. Lula, que por interposta decisão do Supremo Tribunal Federal teve um duro braço de ferro com Musk, tentou acalmar os ânimos, dizendo que na luta contra o poder das redes não temos de xingar ninguém. Tem razão, Presidente. A gafe de Jânia tornou-se viral e só serviu para dar argumentos e força a Musk e aos seus companhões da RUT. O P24 regressa amanhã. Tenha um ótimo dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.